Olá, você ligado no Guarulhos Web, eu sou o Paulo Manso, estamos com mais uma edição do Fala Aí, especial Eleições 2020. Hoje recebendo o candidato a prefeito de Guarulhos, Rodrigo Tavares, do PRTB. Rodrigo, primeiro, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, agradeço ao Guarulhos Web por também essa oportunidade e hoje também levando as informações que os nossos eleitores tanto querem e precisam para decidir o seu voto. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. O Rodrigo Tavares tem como vice na sua chapa a advogada Eliana Galvão, também do PRTB, uma chapa pura do PRTB. O nome da campanha é Renova Guarulhos. Rodrigo é casado, tem 40 anos, natural de Guarulhos, nasceu aqui na cidade, tem o superior completo e a ocupação é servidor público municipal, tá correto? É isso aí. Então tá certo. Rodrigo, vamos à primeira pergunta, abordando o seu plano de governo. O que você pretende? Você tem 2 minutos para responder. Claro. O que o seu plano de governo prevê para a área da educação? Olha, a educação aqui no município, realmente ela precisa avançar em alguns pontos. Eu tenho intimidade com a área da educação, minha mãe é professora, a professora Ana Maria, deu aula há muito tempo nas escolas municipais aqui de Guarulhos, hoje também, né? Tenho toda a família ligada à educação aqui no município e é claro que alguns pontos precisam avançar. Começando então das creches. As creches elas fazem parte do sistema educacional, nós precisamos aumentar o número de creches e como proposta nós temos trazer o voucher, porque nós temos uma série de creches ligadas a políticos e nós precisamos diminuir essa quantidade da ascendência política sobre as creches e mais do que isso. Nós precisamos aumentar as vagas, na medida em que, com a pandemia, diminuição da atividade econômica, diminuição do emprego, pessoas que podiam pagar o serviço público, né? Aliás, o serviço privado, hoje vão estar no serviço público. Então, um aumento do número de pessoas nas creches. Uma outra questão muito importante é a valorização do profissional da educação. Precisamos implementar o plano de carreira no que diz respeito à progressão horizontal. Uma outra questão é fazer, de fato, um trabalho para a ocupação territorial escolar, então trazer a comunidade para dentro dos equipamentos escolares, implementação, né, dentro dos CELs de mais salas de aula, e isso é necessário por conta da demanda que também vai aumentar. Uma outra questão fundamental é nós fazermos uma gestão mais eficiente, e a gestão eficiente ela está ligada à tecnologia na gestão da coisa pública, especialmente na Secretaria da Educação. A educação que tem o maior orçamento do município, e a gente sabe que esse orçamento tem que ser melhor trabalhado, inclusive no que tange as compras e contratações, e aí uma questão muito específica que é da manutenção dos próprios escolares. Nós temos visto que, lamentavelmente, tem sido aí relegada essa questão da manutenção, e ela é fundamental, além, é claro, de trazer a escola com os preceitos cívicos militares aqui para o município de Guarulhos, em algumas localidades, e, claro, fazer o monitoramento eletrônico das escolas. Paulo. Obrigado, Rodrigo. Lembrando que essa entrevista do Rodrigo Tavares vai ficar disponível no site Guarulhos Web, também nas redes sociais do Guarulhos Web, e também vai ficar disponível para as campanhas usarem durante o trabalho até o dia 15 de novembro. A segunda pergunta, Rodrigo, tem relação do seu plano de governo, o que você prevê para a área de assistência social. Aqui em Guarulhos nós temos um problema sério com moradores em situação de rua. O que prevê o seu plano de governo com relação a isso? Olha, para os moradores em situação de rua, nós temos que primeiro fazer uma busca ativa para saber, claro, os motivos que levaram esse morador, esse cidadão a estar em condição de rua. Então, porque são vários motivos. Então, nós precisamos fazer esse mapeamento. Mas precisamos ir atrás. Nós sabemos que temos alguns bolsões de pessoas em situação de rua, Paulo, e a prefeitura precisa estar lá. Uma outra questão fundamental é nós agirmos com capilaridade. Então, nós temos aqui em Guarulhos, né, um modelo de gestão com o terceiro setor, que ele vem se mostrando muito produtivo, que é a questão dos conectados, e nós sabemos que a assistência social, como um todo, ela precisa ser mais capilar. E com esse modelo de gestão com o terceiro setor, isso se demonstra viável. Outra questão, claro, que é fundamental, é nós termos os albergues mais próximos. Aqui nós tivemos um albergue na região central, foi para lá do Bom Sucesso. E uma questão que também é fundamental nessa questão dos moradores em condição de rua, é que nós temos que fazer um trabalho linkado com a Secretaria do Trabalho, porque nós temos, claro, problemas de drogadição, nós temos problemas de alcoolismo,
precisamos dar esse suporte, né, através do AA, do NA, a clínica pública de desintoxicação. Isso é parte do problema dos moradores de rua, mas também nós precisamos dar o suporte para que ele se reinsira na sociedade. E aí essa parceria com a Secretaria do Trabalho é fundamental. Eu que fui diretor na Secretaria do Trabalho, no Departamento de Emprego e Renda, vejo como fundamental até para resgatar a autoestima desse cidadão. Porque muitas vezes o cidadão e o morador em situação de rua foi aquele sujeito que às vezes perdeu o emprego, se desagregou dentro da sua família, perdeu aquela sua condição básica de sobrevivência ali, familiar, e hoje está com a autoestima lá no pé. Então nós precisamos resgatar essa autoestima também para reinserir o morador de rua na sociedade. Paulo. Obrigado, Rodrigo. Nós recebemos também, Rodrigo, perguntas da nossa audiência, vieram através das redes sociais. O Daniel Benossi, ele queria saber de você o seguinte: qual é o plano do candidato para a área de trânsito e mobilidade urbana na cidade? Trânsito e mobilidade urbana é uma questão fundamental, uma questão urgente. Primeira coisa que nós acreditamos que tem que ser feito é rever a questão do Fundo Municipal de Transporte, aonde esses recursos eles estão indo. Infelizmente, nós não temos uma fiscalização popular através dos conselhos que seja firme nessa área. Nós precisamos fazer essa gestão compartilhada. Uma outra questão, nós temos gargalos de trânsito aqui no município de Guarulhos. Eu posso citar o Trevo do Bom Sucesso, que é uma demanda histórica do município, mais de 20 anos, já consumiu quase 100 milhões de reais e, lamentavelmente, ainda não foi concluído. Agora, existe uma questão jurídica que está sendo superada e é preciso avançar com as obras. Mas só o Trevo de Bom Sucesso, ele, infelizmente, ele não vai dar fluidez viária naquela região. Então, para isso, nós temos duas possibilidades, que é fazer o retorno por debaixo da Via Dutra, ali na altura da Avenida Paquistão, no Cumbica, uma obra que ela já teve início ali por conta da desapropriação da Jacupêssego, então ela já foi feita e a gente pode inserir esses custos, embutir esses custos no edital da renovação da CCR Nova Dutra, que está para ser renovado. Também nós temos um pontilhão ali na altura do Sakamoto, a 1 quilômetro do Sakamoto, foi feito com recursos municipais e isso é fundamental. Então nós também reimplementarmos para carros leves e motos. Uma outra questão é a duplicação necessária e fundamental da Jamil e da Natália Zarif, a reabertura daquela ponte em diálogo com o governo federal. E nós temos também a questão da quebra, isso é fundamental, do monopólio das empresas de ônibus aqui no município de Guarulhos. Nós temos que ter esse sistema mais capilarizado. Isso nós vamos fazer, inclusive revendo e anulando, isso é muito importante, essa concessão de 10 anos que foi dada agora pelo prefeito Guti. Aliás, o prefeito Guti, a gestão atual, que tem deixado muitas cascas de banana aí para os seus sucessores. Então, nós vamos rever. E, claro, a questão da mobilidade é fundamental também. Nós temos a readequação das linhas de ônibus e isso é possível fazer com a tecnologia, Paulo. Obrigado. Rodrigo, você deixa claro, sempre deixou claro, desde a sua campanha para o governo do Estado, e o seu apoio, a sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber de você o que tem de bom e o que tem de ruim essa proximidade com o presidente para a sua carreira política. Olha, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, nós temos visto que tem feito um governo assim, notável, um governo que, da parte técnica, ele é muito produtivo, haja vista aí questões importantes de infraestrutura que têm sido realizadas. Uma coisa muito importante que ele deixa também como ensinamento é que muitas vezes as pessoas querem inventar a roda e ele pegou todas as obras que estavam paradas e está tocando. Mesma coisa que nós precisamos fazer aqui no município de Guarulhos. Também com o nosso vice-presidente General Mourão, é uma pessoa que é muito próxima a mim. Os deputados bolsonaristas, tanto da Alesp como também da Câmara dos Deputados, têm trazido aqui em Guarulhos, têm nos prestigiado. Temos vindo aqui, então, o deputado Eduardo Bolsonaro, que esteve aqui no município. Você, com certeza, teve ciência no simpósio conservador que nós fizemos. Também a deputada Carla Zambelli, o Guiga Peixoto, o deputado Gil Diniz, que já esteve aqui no município, o deputado Tenente Nascimento, deputados também que tiveram, o Major Meca, o deputado Castelo Branco, Frederico Dávila. Então, são pessoas que nos apoiam. Isso é fundamental, Paulo, na medida que Guarulhos precisa ter essa interlocução com o governo federal, e lá nós temos uma interlocução muito próxima do governo federal, como aqui também, né, na Assembleia Legislativa, onde nós temos essa interlocução com os deputados. É fundamental que nós possamos trazer recursos, e esses recursos advindo de programas do governo federal, de projetos e emendas também aqui dos deputados da Alesp.
Guarulhos, para crescer, Paulo, ele precisa ter essa articulação. Infelizmente, hoje, essa articulação ela não existe, ela é muito pouca, e Guarulhos, que é essa locomotiva, Guarulhos, que já foi a segunda, hoje a quarta maior economia do estado de São Paulo, mais de 1.375.000 habitantes, precisa retomar o seu papel de protagonismo. Então, essa relação direta com o governo federal, com o bolsonarismo, é muito produtiva, na medida em que os recursos vão ser carreados aqui em Guarulhos. E só para finalizar, apresentarmos planos, porque nesses últimos 4 anos, nenhum plano foi implementado, nenhum projeto foi levado ao governo federal, ao governo do estado e implementado aqui no município de Guarulhos. Só pegando o gancho, a próxima pergunta seria justamente essa questão da relação do governo municipal com os governos estadual e federal. Você tem mais 2 minutos para responder. Só continuando nesse tema, isso é fundamental, Paulo, porque Guarulhos, infelizmente, perdeu nos últimos 4 anos mais de 120 possibilidades de convênios, através do Sincov, ou então de editais abertos pela Caixa Econômica Federal, ou pelo Banco do Brasil, ou por outras organizações, por não apresentar o projeto. Isso é muito pouco para Guarulhos. Uma coisa é você apresentar o projeto e esse projeto, ele, por algum motivo, não ser aceito. Outra coisa é nem apresentar o projeto. Então, nós temos nosso plano de governo trazer 2 questões que são muito importantes. Uma, a implementação do escritório de projetos, que, claro, diz respeito fundamentalmente, Paulo, a termos projetos aqui na casa elaborados, na casa de Guarulhos, elaborados para quando abrir esse edital, apresentarmos. Uma outra questão que eu também vejo como fundamental nessa relação é trazermos de volta, por uma junção de alguns departamentos, especialmente na Secretaria de Obras, que estão pouco utilizados, de um organismo administrativo de planejamento, Paulo. Não vou dizer criar secretaria, porque se criar secretaria ela vai depender da aprovação na Câmara Municipal, mas tem um organismo de planejamento. Guarulhos, infelizmente, não tem planejamento. E a falta de planejamento faz com que, muitas vezes, nós não possamos avançar em muitas questões. E pior, faz com que tudo tenha que ser feito de forma emergencial. Contratos emergenciais, a gente tem aí o contrato do lixo, que está sendo renovado de 3 em 3 meses. Isso é um absurdo, já há 4 anos, isso não é possível. Nós temos também questões que são necessárias para a população de Guarulhos, mas que são a médio prazo e algumas até a longo prazo, que sem planejamento não pode ser feito. Então, tendo planejamento, um escritório de projetos, a relação fundamental entre o município de Guarulhos com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o governo federal, isso é muito importante para avançarmos na gestão municipal, especialmente, e aí, na nossa visão, na questão da infraestrutura, para trazermos também uma melhoria, não só para o cidadão, mas também para os empresários aqui do município de Guarulhos, que estão, infelizmente, relegados, não têm tido aquela necessária interlocução com o município para avançar na infraestrutura tão necessária para a manutenção da sua própria produção. Candidato, se quiser tomar uma aguinha, eu quero relembrar ao nosso internauta, à nossa audiência, que essa entrevista ficará disponível no site Guarulhos Web e nas redes sociais. Você compartilhe, você divulgue as entrevistas de todos os candidatos, a contribuição do Guarulhos Web para que o eleitor da cidade tenha a melhor escolha no dia 15 de novembro. Candidato, mais uma pergunta vinda da nossa audiência, veio pela rede social, o Ademir Bugarelli. Ele quer saber do senhor o que o senhor fará em relação às calçadas na cidade. Ele diz que ele mora na Vila Augusta e que no bairro elas estão todas irregulares. Como é que o senhor pensa essa questão? Olha, a questão das calçadas é fundamental, inclusive, especialmente pela questão da acessibilidade, Nós sabemos que, infelizmente, aqui existe uma falta de padronização e, claro, isso existe por conta da falta de fiscalização. A calçada aqui é uma responsabilidade do proprietário do imóvel. Nós precisamos ter esse diálogo direto agora. Você impingir, já no momento que o cidadão está conseguindo agora, depois desse período mais profundo de pandemia, sair, respirar um pouquinho, tirar a cabeça para fora d'água para respirar, impingir a ele um outro custo, isso fica muito difícil para que ele seja suportado. Nós precisamos de um grande plano para trabalhar as calçadas do município, inclusive prevendo isenção, parte de isenção de IPTU, para que a pessoa ela seja recompensada por esse investimento e, claro, fazer a fiscalização. E a fiscalização eu proponho, Paulo, juntamente com a população. Todo mundo fala, vamos fazer a nova política, mas para mim o que existe são formas de gestão, e a gestão que eu proponho é uma gestão tecnológica. A retomada do crescimento, na nossa visão, na visão do PRTB, vai se dar de forma tecnológica. E para isso nós apresentamos um projeto chamado Guarulhos na Palma da Mão, em que através do tablet, ou aqui do nosso smartphone, a população vai ter acesso a todos os serviços do município de Guarulhos e vai poder ser um fiscal também.
vai chegar, vai bater uma foto de uma calçada que esteja irregular para enviar para a prefeitura. Então, através do georreferenciamento, já vai ser direcionado que aquela localidade tem uma dificuldade com a calçada. E isso, claro, num primeiro momento vai ser feita a orientação, vamos usar isso como uma forma de multa ou, num primeiro momento. Vai ser feita a orientação, dado o prazo, informado sobre a isenção tributária, especialmente de IPTU, que pode se ter para que a pessoa possa fazer essa obra, e aí sim dá o prazo para que a pessoa faça. Não fazendo, é claro que a prefeitura precisa usar do seu poder também de polícia, do seu poder, para que faça a cobrança desse cidadão através da fiscalização. Né? Em último caso, claro, emitindo uma multa. Candidato, agora eu queria saber do senhor a respeito de segurança pública e o papel da GCM na cidade. Muito importante, Paulo. A segurança pública ela precisa avançar no município de Guarulhos. Então, a GCM ela tem um papel fundamental. Nós propusemos trazer a Secretaria, né, de Segurança Pública, a GCM, para a Praça Getúlio Vargas, e parece que a administração gostou da ideia, não fez durante todo esse período, fez agora depois que nós colocamos. E, claro, junto com ela, a questão do fortalecimento do monitoramento. Então, fazemos a sede da Guarda na Praça Getúlio Vargas e também, na Praça Getúlio Vargas e trazermos, claro, a questão do monitoramento. Isso é fundamental. Uma outra coisa é que nós precisamos rever o plano de carreira da Guarda, porque muitos tiveram uma ascensão de terceira para a primeira classe, agora não estão recebendo os recursos, né, o salário de forma adequada e pagando os impostos como se fosse de segunda classe. Então há uma distorção nessa questão. Implementar o número de guardas é fundamental e fazer a integração através do GGIM, que é trazer Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a polícia, o bombeiro, ou seja, as forças de segurança que atuam no município de Guarulhos atuarem de forma integrada, porque muitas vezes, Paulo, nós vemos uma ocorrência e lá está a GCM, está a Polícia Militar também. Então, há uma sobreposição de ações. Nós precisamos evitar essa sobreposição de ações, fortalecendo o GGIM e os CONSEGs, tão importantes aqui para o nosso município de Guarulhos. Então, sendo bem específico, fortalecermos o CONSEG, implementarmos o GGIM, fazermos a retomada da discussão do plano de cargos, carreiras e salários da Guarda, porque há uma distorção ali. Candidato, o senhor citou em uma das suas respostas a questão das empresas de ônibus. Quais são os planos do senhor com relação ao transporte público na cidade e o transporte alternativo? Olha, o transporte público no município de Guarulhos, nós temos visto que ele tem deixado muito a desejar. Poucos ônibus, linhas defasadas e, claro, baixa capilaridade. A baixa capilaridade é possível que nós resolvamos com o sistema alternativo de transporte. E esse sistema alternativo de transporte através de micro-ônibus e de lotações que nós vamos implementar no sistema. Claro que agora nós tivemos, infelizmente, uma prorrogação, né, ou um novo período de 10 anos, né, de concessão desse serviço, que nós acreditamos que ele seja ilegal. Então nós vamos, de fato, assim que assumirmos o governo, fazermos uma auditoria geral em todos os contratos, sejam com o terceiro setor, contratos de locação e também esse do sistema de transporte, para que nós possamos quebrar esse monopólio. Quebrado o monopólio, também fazer uma licitação para que os ônibus a frota seja renovada, especialmente com combustível, que ele seja ambientalmente correto. Claro que ter o ar-condicionado, o Wi-Fi nos ônibus, e isso é fundamental. Uma outra questão que é muito importante no que tange à mobilidade urbana aqui no município de Guarulhos é fazer como eu disse, duplicações de algumas vias principais. Claro que isso implica recursos e para isso é necessário fazermos essa articulação com o governo federal, sobretudo, porque as grandes obras elas têm que ser feitas em parceria. Guarulhos, claro, não consegue suportar todo o custo dessas obras. Uma outra questão que também tem que ficar claro para o cidadão, para aquele que está nos ouvindo, Paulo, é a forma como a gestão das linhas é feita. Então, nós temos aqui um subsídio que é pago muito alto e não há fiscalização. Fiscaliza esse subsídio aquele que presta o serviço, o que é um absurdo. Então, nós temos que rever também essa situação e, claro, como eu disse, a implementação e o ajuste de linhas de acordo com a demanda, e isso feito anualmente. Perfeito. Candidato, como que o senhor vê a situação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto na cidade, pegando como gancho o recente, pode-se dizer recente,
a recente concessão do SAI à Sabesp? Olha, eu vejo a concessão, infelizmente, ela não foi feita de forma clara, madura, foi feita num período eleitoral, ali nos meados de final de 2018, por conta da eleição do então governador, né, em exercício, Márcio França, e sua proximidade com o prefeito Guti. Isso foi feito aqui no município de Guarulhos. E, lamentavelmente, isso gerou uma distorção, porque muitas pessoas, inclusive eu, desconhecem o teor desse contrato, desconhecem como é que foi feita a gestão dos próprios que eram do SAI, como é que ficou os servidores, alguns foram transpostos, outros PDV, mas tem uma massa que ainda tem uma instabilidade jurídica. Uma outra questão que é fundamental, Paulo, é a questão da fiscalização. Está feito, agora precisamos fiscalizar. Guarulhos teve um aumento no custo da água substancial. Os empresários industriais que utilizam a água como insumo para o seu negócio estão desesperados, porque a água saltou de um valor para outro valor muito mais alto, cerca de 40%, né, nesse período. Nós tínhamos aqui no município de Guarulhos a AGRU, que fazia a fiscalização e a regulamentação, quando o serviço era nosso, muito mais necessário. Então, agora, nesse período em que o serviço é concedido, seja através da AGRU ou outro organismo de fiscalização e regulamentação. Uma outra questão que nós temos que bater firme é que o esgoto tem sido cobrado na conta, mas esse esgoto muitas vezes não é coletado, quando coletado não é tratado, logo não poderia ser cobrado. Então tem que ser revista essa situação também. Finalizando, nós temos pontos aqui ainda em que Guarulhos não recebe água. E isso eu estou andando, eu estou nos bairros e as pessoas têm nos relatado, além do que a qualidade que chega na torneira, muitas vezes além de pouca ou inexistente, ela é uma água de má qualidade. Então, nós temos que fiscalizar e cobrar. Existe a concessão? Existe, ela está aí. Agora, nós precisamos cobrar e fiscalizar, porque só assim é que nós teremos, claro, uma condição melhor na situação de água, inclusive cobrar a implementação da rede, uma rede que está envelhecida e que perde muita água no seu curso. Candidato, o senhor é servidor público de carreira, né? Como o senhor pretende tratar o funcionalismo público na cidade de ser eleito? O servidor público municipal tem que ser tratado com respeito. Infelizmente, o governo que aqui está fez parte da sua eleição tendo como um dos pilares o servidor público e nada fez pelo servidor. Primeira coisa que nós vamos fazer é governar com o servidor. O servidor que nunca, Paulo, que nunca foi utilizado na gestão, sempre foi utilizado na política e nunca na gestão. Nós vamos inverter essa ordem. Por isso que nosso plano de governo consta que 70%, repito, 70% dos cargos em diretoria serão ocupados por servidores de carreira. Isso por dois motivos, Paulo. Primeira coisa, porque o servidor ele conhece aquilo que faz. Ele é um servidor, e aqui no município a característica é essa, um servidor que ele é abnegado, um servidor que é vocacionado, mas muitas vezes ele recebe de brinde das administrações que vem uma chefia que nada conhece sobre a pasta, nada conhece sobre aquela área de atuação e fica preso na falta de conhecimento desse gestor. Então nós vamos governar com os cidadãos, com os servidores, 70% dos cargos em direção serão ocupados pelos servidores. Uma outra questão muito importante, 50% dos cargos em comissão hoje existentes não serão providos. E a economia feita, né, pelo esse não provimento será investido na veia do servidor público através da infraestrutura. Eu já participei em várias secretarias, sou servidor há mais de 11 anos e eu muitas vezes participei da lista do pó de café, da lista da água, da lista do material de limpeza, porque nem as necessidades básicas o governo conseguia suprir. Ou seja, nós temos que investir no servidor, na estrutura de trabalho do servidor, porque o servidor que hoje produz pode produzir 3, desde que tenha os instrumentos de trabalho adequados. Isso é fundamental e nós vamos fazer. Claro, tratar com respeito o servidor, na medida em que hoje nós temos muitas chefias assediadoras, nós não temos um suporte psicológico, muitas vezes para o servidor que atua na ponta. Então é voltar, ter respeito pelo servidor público do município de Guarulhos. Candidato, o que o seu plano de governo prevê para a área de inovação e tecnologia? Paulo, a área de inovação e tecnologia ela é fundamental. Primeira coisa, temos que retomar a discussão e, claro, a implementação do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico para Guarulhos ele é fundamental, ele é responsável por nós termos e incubarmos também empresas que vão ser geradoras de emprego aqui no município de Guarulhos. Temos esse link de formação de empresas aqui no município. Vamos retomar, inclusive já fiz até um diálogo rápido, mas foi feito
com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Pontes. Uma outra coisa, nós conversamos e temos um diálogo próximo com a Agende, que tocava esse projeto anteriormente a essa gestão, e nós vamos implementá-lo justamente em parceria com a Agende, fazer, claro, uma incubadora que funcione. Uma outra questão tão importante é trazer a tecnologia de fato para a gestão da coisa pública. Nós não vemos outra saída para a retomada do crescimento se não for a utilização da tecnologia para a gestão da coisa pública. E aí nós temos que trabalhar muito a questão do desenvolvimento econômico vinculado com tecnologia. Isso é fundamental para que nós tenhamos aqui no município também os hackathons. Isso são as soluções criativas para gargalos que nós temos na administração ou que possamos dar como solução para as empresas privadas. Temos trazer aqui também os eventos de tecnologia para o município de Guarulhos, e aí o parque de exposição ele é fundamental. Nós que temos o aeroporto aqui como um grande atrativo no município de Guarulhos, mas nós não temos um local para receber essas pessoas. Nós temos uma rede hoteleira muito importante. Agora, falta aqui também um parque de exposição e, claro, ter esse diálogo direto com os empresários aqui no município e, logicamente, com os cidadãos através da tecnologia. Falando em empresários do município, qual é a sua política pública para a atração de novas empresas e de manutenção das que aqui estão? Olha, Paulo, você disse muito bem e você foi muito feliz, porque muitas pessoas elas dizem, vamos trazer as empresas que foram de volta. Gente, as empresas que foram não voltarão, e não voltarão porque para você instalar um parque industrial em outro município, foi feito um planejamento e um investimento de milhões. Agora, o que nós temos que fazer é frear a saída das empresas que aqui ainda estão e atrair. E foi esse o sentido da pergunta, e foi muito bom porque já esclarece um ponto, as empresas que foram não vão voltar. Nós temos que fazer, claro, uma questão que é fundamental é rever a lei de incentivos. Isso tem que ser revisto porque muitas empresas que gozam de imunidade tributária aqui no município não estão cumprindo, muitas vezes, as fases necessárias de manutenção de emprego aqui no município. Uma outra questão, empresas que têm o direito não gozam dessa imunidade. Isso é importante, isenção, isso é importante porque isso acaba também dando um fluxo de caixa maior na medida em que não vão ter tantas despesas como, por exemplo, IPTU, e isso faz com que a manutenção da empresa e, claro, dos empregos aqui no município sejam feitas. Uma outra questão é rever a questão do ISS. Nós temos a questão do plano de governo do ISS, que é dinâmico, isso vinculados ao CAGED, ou seja, vinculados ao número de empregos que é mantido por aquela empresa. Uma outra questão é que nós temos que abaixar o IPTU. Isso é possível e não implica em renúncia de receita. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes acreditam que diminuir o IPTU você vai diminuir os valores recebidos pelo município. Mas quando você tem a diminuição do IPTU para que a empresa se mantenha no município, você acaba gerando também mais ICMS. Uma das maiores fontes de receita do município é o ICMS. Apesar de ser um imposto estadual, ele é repassado de acordo com a produção industrial, comercial, ou seja, industrial, perdão, que o município produz. Então, isso é fundamental. E uma outra questão que nós temos que ver o Código Tributário Municipal. Ele tem que ser revisto juntamente com a Lei de Posturas, porque isso implica uma série de obrigações para as empresas que geram um custo, e esse custo ele é repassado e muitas vezes torna inviável a manutenção da empresa aqui no município, que tem preferido estar em Arujá, Poá, Santa Isabel e Itaquá, tem saído de Guarulhos. Tá certo. Rodrigo, você é um político jovem, né? E além da sua formação e a sua trajetória, apesar de curta, a sua trajetória na carreira política, todo político busca boas influências de outros políticos que já estão há mais tempo na estrada. Você tem uma proximidade muito grande com o Levi Fideli, que você ex-presidenciável, seu sogro, né, inclusive, e você teve atuação no governo Dória, você atuou como diretor, como superintendente do IPEM. Isso. Né? Inclusive, no segundo turno, na campanha de 2018, o senhor declarou apoio ao Dória no segundo turno. O que essas duas figuras políticas trazem de influência para o senhor? Olha, o presidente Fidelis, um homem que está na política já há mais de 40 anos, nunca teve para si um escândalo, nunca teve o partido que conduz, que é o PRTB, envolvido em Lava Jato, Mensalão, Petrolão, uma pessoa com ideias criativas, e que é fundamental termos criatividade na gestão da coisa pública. É uma referência, então, do que seguir. Nós tive aproximação com o governador João Dória, ele que naquele momento teve a questão do Bolso Dória, e nós acreditamos que apoiaria o nosso governo federal, do qual nós fazíamos parte. É uma referência do que não fazer.
Inclusive, quando saí do governo, fiz questão também de participar da elaboração da peça de impeachment, né, do governador João Dória, e assim o fiz. Então, pessoa do presidente Fidélis, por toda a sua história e trajetória, tem a referência do que fazer, do João Dória do que não fazer. Perfeito, Rodrigo. A área da cultura, o que prevê o seu plano de governo na área da cultura? Olha, a cultura é fundamental, Paulo. Nós temos que implementar ainda de forma mais veemente o Funcultura aqui no município de Guarulhos. Eu já tive participação trabalhando na Secretaria da Cultura e, para mim, é uma questão muito importante. Cultura, esporte, sobretudo, e a educação, são os grandes instrumentos de transformação social. Então, a cultura que foi relegada nesse governo virou uma subpasta, era uma secretaria, virou uma subsecretaria. Depois viram que realmente a importância da cultura, né? E aí, claro, desfizeram o errado que tinham feito. Então, a cultura ela é fundamental. Nós temos que implementar, então, também a lei de incentivo à cultura e, sobretudo, você pegar os nossos artistas, aqueles que estão aqui no município de Guarulhos, também e levar para bater na porta do empresário para dizer, ó, temos bons projetos, Paulo, porque muitas vezes nós temos a lei, mas o artista, ele não consegue chegar na empresa, bater na porta da empresa e dizer, olha, está aqui o meu projeto e ele precisa, ele goza, se você investir no meu projeto, você vai ter uma isenção. E muitas vezes o artista não consegue fazer. Nós vamos pegar na mão do artista e fazer com que ele possa, de fato, ter essa proximidade com as empresas. Uma outra questão é que nós temos programas aqui no município culturais que têm que ser melhor desenvolvidos. Então, nós temos a Semana de Arte, nós temos uma questão da cultura tão importante, nós vamos fazer a Guarulhos AgriShow para resgatar as culturas tradicionais caipiras do povo de Guarulhos, como também no segundo semestre nós vamos ter a vaquejada, também todas feitas com a contratação dos artistas locais. Claro que se tiver algum expoente nacional queira vir sem custo, será muito bem-vindo, mas isso para resgatar os valores. Por exemplo, a AgriShow, sem a participação de animais, mas valorizando a cultura, valorizando a comida, a roupa, enfim. Isso é fundamental. Uma outra questão, e aí eu acho que também para finalizar, porque eu estou vendo o tempo aqui já acabando, é que nós temos a questão da cultura digital. E a cultura digital nós temos que implementar, inclusive, com as mostras. Nós temos a mostra de curta-metragem, nós temos a questão hoje tão importante da cultura digital e valorizar, que também faz parte da cultura hoje dos nossos jovens, apesar de ser esporte, mas é dos e-esportes, dos esportes digitais. Então nós temos que trazer aqui para o município de Guarulhos como também uma das etapas da Campus Party, tão fundamental, acontece em São Paulo, mas nós temos que ter aqui no município, valorizando a cultura digital. Bom, candidato, agora a última questão antes das suas considerações finais. Esse ano é um ano atípico para todo mundo, né? Não só o guarulhense, mas para todo o planeta, essa questão da pandemia. Eu queria saber o que você prevê no seu plano de governo na questão da saúde na cidade. Olha, a saúde é fundamental, então nós precisamos trabalhar a questão da saúde desde o seu início. Começando, trazendo e implementando o marco regulatório do saneamento básico. Projeto do governo federal que nós temos que implementar aqui em Guarulhos, inclusive fiscalizando esses recursos. 2, a prevenção. A prevenção, ela também é muito importante, tem sido relegada e nós precisamos fazê-la de forma imediata. 3, nós precisamos na atenção básica trabalhar a questão dos servidores e no aumento dos servidores, né? Então nós precisamos ter na atenção básica esse acolhimento tão necessário. Uma outra questão fundamental é aumentarmos, né, o horário de atendimento e o governo federal já tem esse programa para aumentar até às 19 horas com recursos do próprio SUS, né, os atendimentos durante a semana e aos sábados. Então vamos implementar nas unidades de saúde o atendimento até às 19 horas. Na questão também de especialidades, nós temos primeiro que fazer um mutirão, e vamos fazer um mutirão dos exames e, claro, implementar a telemedicina. A telemedicina como, Paulo? A telemedicina através do médico-paciente. Então, chega o paciente, ele vai se consultar, o médico ali na ponta vai solicitar a realização de exame, ele vai realizar o exame, vai voltar e esse médico, com o exame na mão, vai fazer uma telechamada para o especialista. O especialista vai receber esse exame, fazer a análise, já devolver ali na própria consulta o resultado. E dali ele já sai com a linha de tratamento. Isso é fundamental. Vamos implementar as 2 alas do Hospital Pimentas, também muito importante. Dona Luísa, temos que transformá-lo, hoje é o UBS, em PA, é fundamental também. Claro, e trabalharmos a questão, como eu disse, da prevenção de forma muito forte, porque nós sabemos que R$1 implementado na prevenção são outros 7 ou 8 que são economizados
quando o cidadão ele entra para dentro desse equipamento. E, claro, fazer um mapeamento aqui no município de Guarulhos das regiões da saúde, e para isso será fundamental a implementação das subprefeituras. Paulo, nós vamos trazer de fato de direito as subprefeituras, inclusive para mapear as regiões da saúde e dar o desenvolvimento específico para cada área, porque nós sabemos que Guarulhos, existem vários Guarulhos dentro de Guarulhos, então a implementação da saúde também fazendo a prevenção, conhecendo melhor cada região através das subprefeituras. Rodrigo, muito obrigado. Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Olha, quero agradecer ao Guarulhos Web, a você, Paulo Manso, a todos aqueles que nos acompanham e têm levado o nome do Rodrigo Tavares, os projetos do Rodrigo Tavares e do PRTB aos 4 cantos de Guarulhos. Dizer que nós somos um partido de direita, um partido conservador e que está linkado com o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro e General Mourão. É importante também deixarmos claros a nossa luta do combate contra a corrupção. Nós temos um governo atual que é avalista da gestão PT. Se elegeu fazendo críticas ao governo PT, porém, quando chegou no governo, nada fez. Nenhuma sindicância chegou ao final, nenhuma apuração de responsabilidade. Então, para que você fique atento, que nós temos uma outra opção, que é Rodrigo Tavares 28, e eu peço o seu voto. Não vamos votar nem no PT, nem nos avalistas do PT, que é, de fato, as pessoas que estão na administração atual. Essa administração atual que não apurou uma responsabilidade. Uma outra questão é que nós temos que fazer o desenvolvimento, a retomada do crescimento para Guarulhos. E a retomada do crescimento só vai ser possível com o diálogo direto com o governo federal e com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E isso somente a candidatura do PRTB, do Rodrigo Tavares 28, é capaz de fazer. Tanto é que já tenho feito, trouxemos aqui muitos deputados estaduais e federais que nos apoiam. Nosso vice-presidente da República está conosco, todo o bolsonarismo está conosco. E esse projeto de mudança que Guarulhos quer e precisa, porque nós precisamos avançar em muitas questões importantes. Também agradecer a todos aqueles que têm, de alguma forma, colaborado conosco na nossa estrutura interna, as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas carreatas, nas nossas movimentações e levado o nosso nome. Eu tenho certeza que, junto com a população, num governo direto, através também das novas tecnologias e, sobretudo, com Deus, Pátria e Família, nós vamos renovar Guarulhos e nós vamos endireitar essa cidade. Muito obrigado. Rodrigo, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a audiência de todos vocês. Compartilhem, curtam, dê sugestões. Esse foi mais um Fala Aí especial Eleições 2020. É a contribuição do Guarulhos Web para você, eleitor, tomar a sua decisão, a melhor decisão no dia 15 de novembro. Um abraço e até a próxima.